Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Araújo Grangeiro, da Diretoria de Ensino daqui de Pirassununga, e hoje abordaremos os instrumentos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades civis de defesa do consumidor, mas sendo mais específico em relação ao tema como surgiu o PROCON. O material digital escolhido foram os slides da plataforma AVA, o material presente no curso técnico de vendas, sendo específico o código da aula VENDE, C3, o 5, S4, A2. O objetivo principal da aula é o quê? Conhecer o conceito e a origem do PROCON e a sua relação com o Código de Defesa do Consumidor, as competências da unidade, técnicas, socioemocionais é aplicar os conceitos básicos da legislação e direito do consumidor, ter a habilidade de resolução de problemas complexos, saber encaminhar reclamações de forma resolutiva e educada, saber ouvir atentamente, identificar e analisar os problemas e avaliar diferentes pontos de vista. Recursos didáticos: vai ter o recurso audiovisual e o acesso ao laboratório de informática à internet. A duração da aula: 45 minutos. Continuando, aqui vamos falar da aula sobre o que é o PROCON. O PROCON é um órgão público de defesa do consumidor que, entre outras funções, recebe reclamações para mediar soluções de conflitos entre o consumidor, empresas e prestadores de serviços de forma extrajudicial. O PROCON surgiu a partir da Constituição Federal, que foi o quê? Um dispositivo em 1988, e ele deu, digamos, legitimidade ao PROCON. E o que é bacana aqui, pessoal, é resgatar o quê? Que houve também um plano cruzado na época, que era a moeda da época, onde havia um prévio congelamento de preços, levando ao consumidor inocente a estocar principalmente alimentos. Era um caos, literalmente, a inflação. E aí, nessa época, surge o PROCON para quê? Para defender o consumidor desses abusos. Aqui, pessoal, vamos abordar agora o princípio da vulnerabilidade que está presente no Código de Defesa do Consumidor. E é o princípio no qual o PROCON se agarra. Que é o quê? O exemplo 1. Antigamente o consumidor tinha que comprovar a origem do defeito do seu celular para ter acesso à garantia. Era necessário comprovar que o defeito não havia sido causado por uma queda. Então era bem difícil você provar isso. E o exemplo 2, com relação à indústria alimentícia, não tínhamos acesso à data de validade dos produtos consumidos. E muito menos aos ingredientes. Imagina só, você comprava um produto sem saber nada sobre ele. Isso daí, graças ao Código de Defesa do Consumidor, mudou. E o PROCON foi um órgão de extrema importância para mudar isso daí, corrigir essas desigualdades. E como vocês sabem, na nossa sociedade a desigualdade ela é bem acentuada, principalmente quando a gente fala em relação ao quê? Aos mais vulneráveis. Por isso que é bacana esse princípio. Quando a gente fala dos mais vulneráveis, a gente está falando geralmente do quê? Da população negra, da população LGBTQIA+PN, da população dos indígenas, dos estrangeiros também que vivem no país, muitas vezes preconceitos existentes na população. Isso daí também, pessoal, se reflete em relação ao consumo. O Código de Defesa do Consumidor prevê isso, onde a defesa do consumidor na Constituição gerou uma lei própria, que é a 8.078, sancionada em 11 de setembro de 1990. No entanto, o PROCON surgiu em 1976, ou seja, ele é bem anterior a essa lei.
mas ele não tinha uma lei específica. Como não havia uma proteção determinando quem era o consumidor e quem era o produtor, quem era prestador de serviços, geralmente havia o quê? Muita abusividade, principalmente em relação à hipossuficiência. Nisso, as empresas se aproveitavam da situação. Aqui, pessoal, provavelmente durante a aula eu usaria a técnica do Glemov, que é vir em conversa, e deixaria os alunos conversarem um pouco para a gente ter uma interação. Logo em seguida, continuando. Alterações no Código de Defesa do Consumidor, CDC, com a atuação do PROCON. Nisso teve uma parte bacana que é o Programa de Apoio ao Superendividado, PAS, que é geralmente a grande maioria da população mais pobre do Brasil. E como a gente sabe que já foi citado em aulas anteriores, infelizmente a população mais pobre do Brasil ainda é da raça negra. E isso basicamente, se a gente puxar lá de trás em relação a termos históricos, a gente vai ver que com o fim da escravidão já começa esse superendividamento da população. Bom, aqui seria uma mesa redonda, no qual seria propiciado um momento de um debate ali, tendo três pautas: como fica a proteção do consumidor em relação a criptomoedas, se há diferença entre a proteção do consumidor negro e a proteção do consumidor branco, e se você já sofreu ou presenciou uma pessoa sofrendo um abuso de um direito consumerista. Aqui deixaria os alunos fazerem a atividade, como eles fizeram em sala de aula, no qual eles tinham que ter um senso lógico, seguindo cada etapa. Por fim, pessoal, aqui destacando a campanha do PROCON Diga Não ao Racismo no Consumo, aqui é a Escola de Proteção à Defesa do Consumidor. E, para concluir, recapitulando, com conhecimento sobre a origem do PROCON e alguns aspectos dos fundamentos constitucionais, eu evitei aqui, pessoal, colocar foto dos alunos porque preservar o sigilo e o direito de imagem deles, mas essa atividade foi realizada durante a sala de aula e foi muito bacana. Principalmente por quê? Porque deu para contextualizar duas coisas, usar tanto os termos da educação antirracista quanto do PROCON em si, que era o tema principal da aula. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e fico à disposição para eventuais dúvidas. Tchau, tchau.